Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus catequizandos, estou esperando de vocês aquela foto de toda a nossa catequese paroquial, só uma pessoa, só uma criança ali do Falcão, catequizando da Maria Firmino, que me mandou a foto, segurando o seu santo de devoção ou vestido a caráter. Então eu estou esperando a sua foto. Mande para sua catequista e eu quero saber, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em 1515, Teresa nascia em Ávila, na Espanha. Teresa foi educada de modo sólido e cristão. Desde bem pequena, se encantou tanto com a leitura da vida dos santos mártires, a ponto de ter combinado fugir com o irmão para uma região onde muitos cristãos eram martirizados. Mas graças à vigilância do pai, não aconteceu. Sua mãe faleceu quando Teresa tinha apenas 14 anos. Então, seu pai a levou para estudar no convento das Agostinianas de Ávila. Quando leu as cartas de São Jerônimo, disse ao pai que iria se tornar religiosa. Mas seu pai era contra. Porém, ela, firme em sua decisão, aos 20 anos ingressou no Mosteiro Carmelo da Encarnação. Foi nessa época que a Inquisição proibiu principalmente as mulheres de lerem livros. Teresa sofreu, mas obedeceu. Se tornou uma pedagoga de excelência no caminho da oração e da espiritualidade. É padroeira dos professores por conta da sua maestria em lidar com as pessoas para auxiliá-las no caminho rumo a Deus. Fundou vários conventos com uma rígida forma de vida, trabalho e silêncio. Santa Teresa foi considerada muito inteligente e deixou várias obras escritas. 8 anos antes de morrer, foi-lhe revelada a hora de sua morte, aumentando mais ainda seu amor a Deus e as orações. Veio a falecer no dia 4 de outubro de 1582, aos 67 anos. De fato, ela liderou uma reforma em sua ordem para restaurar uma vida religiosa mais simples, despojada e fiel ao carisma original. Encarou bravamente desafiadores e preconceitos numa época em que a mulher tinha bem menor acesso a papéis de protagonismo na sociedade. Santa Teresa foi canonizada no dia 27 de setembro de 1970 pelo Papa Paulo VI, que lhe conferiu o título de doutora da Igreja. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. E hoje eu quero falar de um assunto que é muito belo. São João da Cruz via a vida espiritual como subir uma montanha, uma divina aventura, para chegar no cume que é o próprio Cristo, que é a união com Cristo. Ele escreve isso no seu livro A Subida do Monte Carmelo. Esse Monte Carmelo representa o próprio Cristo e nós queremos subir nesse monte e chegar no cume. Por meio da humildade e do amor, nós chegaremos na plena união com Deus. A meta da nossa existência é chegar a essa comunhão de intimidade com o nosso Deus. Chegar ao amor esponsal com Deus. E isso não é só para os religiosos e religiosas. Isso é para todas as almas. Só entra no céu quem chegar a essa intimidade esponsal com o próprio Deus. Por isso, hoje eu quero falar para você dessas 3 vias espirituais, desses 3 caminhos espirituais, ou 3 conversões, 3 fases da vida espiritual, para você até poder discernir um pouco em que fase você está na vida espiritual. E como eu disse, Santa Teresa falou, querer chegar no céu sem antes querer encontrar Deus que está dentro de você é um desatino. Tem que enfrentar esse caminho de autoconhecimento que é difícil, é doloroso enxergar as nossas misérias com a luz do Espírito Santo, mas vale a pena, meu irmão, minha irmã, essa purificação, ainda mais quando vamos junto com a Virgem Maria. Santo Afonso Maria de Ligório também vai dizer, quem reza se salva e quem não reza se condena. E ora, rezar é entrar nessa intimidade do Deus que está aqui dentro
na intimidade, no mais profundo de nós. E também Santo Agostinho vai dizer: eis que estavas dentro e eu estava fora, procurando fora e tu estavas mais dentro de mim do que eu mesmo. Então quem vai nos ajudar, em primeiro lugar, é Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila vai comparar a nossa alma, o nosso corpo e a nossa alma com um grande castelo. Mas ela diz que é um castelo tão grande que a nossa mente não pode imaginar, porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus infinito. Você não é infinito, porque você é criatura, mas você é imagem desse Deus. Por isso você não tem noção da grandeza da sua alma. Santa Teresa compara com um castelo. E ela vai dizer que esse castelo, do lado de fora, tem as muralhas do castelo. E essas muralhas representam o nosso corpo, os nossos 5 sentidos. E ela vai dizer: a maioria das pessoas fica somente ao nível corporal, ao nível dos sentidos, dos 5 sentidos, e não adentra no mistério que existe dentro desse palácio, desse castelo interior. A maioria das pessoas estão numa coisa mundana, somente nas aparências, somente na carnalidade, somente nos sentidos, não é? E Santa Teresa vai dizer: a porta deste castelo é a vida de oração, é a própria oração. E só pode entrar dentro desse castelo quem renuncia ao pecado mortal. Quem ou se batiza ou está em estado de graça depois do batismo, se confessando se cometeu um pecado mortal depois do seu batismo, né? Então essa é a primeira fase do castelo, da vida espiritual. Então nessa primeira fase, Santa Teresa vai falar de 3 primeiras moradas nesse castelo. Essas 3 primeiras moradas são a primeira fase espiritual. E esta primeira fase da vida espiritual é chamada a fase dos principiantes. E os principiantes estão na primeira via espiritual, que é chamada via purgativa. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, o seu lápis e vai anotando. São 3 fases, 3 conversões. A primeira conversão é chamada a fase dos principiantes. É chamada essa via purgativa. O que significa isso, irmão? A palavra purgativa significa purificação. A primeira purificação, que você deixa as coisas mundanas e começa a seguir a Deus. Nessa primeira fase, as almas estão lutando diretamente contra aqueles 3 P's que nós meditamos, as 3 concupiscências, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Então, nessa primeira fase, a alma está em luta ferrenha para se estabelecer contra o pecado mortal e viver os 10 mandamentos, viver a graça de Deus. E as 3 primeiras fases do castelo interior são essa primeira etapa. Mas antes disso eu quero te explicar que Santa Teresa compara esse castelo não como se fosse um castelo que tem um quarto, uma sala, um banheiro, não. Ela vai dizer que esse castelo, que é a sua alma, é todo feito de cristal. E dentro desse castelo está o Rei dos Reis, Sua Majestade, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, como se fosse um sol, que iluminaria todo esse castelo e ficaria resplandecente, porque ele é feito de cristal, não é? Tudo isso são figuras que nos ajudam a entender. Porém, ela vai dizer, na primeira morada desse castelo... outra coisa. Esse castelo é como se fosse sabe como é o palmito? Que ele tem várias rodelas. Tem a mais interior, tem a outra, a segunda, a terceira, a quarta. A primeira morada é essa mais exterior. É como se fosse um grande palmito, para passar de fases, né, até chegar lá dentro do castelo. E essa primeira fase, quando você entra, a alma ainda está muito mundana. Só dá para entrar no castelo quando a alma se confessa e se coloca em estado de graça. É lavada pelo sangue de Jesus de todo o pecado mortal, ela está na primeira fase, na primeira morada do castelo. Mas mesmo a alma, vivendo os mandamentos, ela ainda tem muitos apegos a coisas mundanas.
a ambientes pecaminosos, a situações que não agradam a Deus, muitos apegos e vícios, mesmo tendo deixado o pecado mortal. A alma não sabe rezar de verdade, não tem ainda um mínimo de intimidade com Deus, não consegue ouvir a Deus no seu coração. E é como se tivessem vários bichos peçonhentos na parede de cristal desse palácio. Então, mesmo que o sol lá dentro emita calor e luz, a alma não consegue experimentar essa luz, não consegue sentir esse calor do amor de Deus. Então ela vai dizer, a alma avança e vai para a segunda morada, que ela já começa a ouvir melhor a voz de Deus, ter experiências mais fortes, sente Deus chamando ela a renunciar àquilo que está errado na vida dela. Mas é difícil a luta, e nessa hora Satanás tenta prender a alma para que ela não se converta, para que ela não se firme na graça de Deus. Na verdade, essa alma já está em estado de graça. Mas o inimigo não quer que ela rompa com os compromissos que desagradam a Deus, com coisas mundanas, com esses 3 P's, não é? Com a concupiscência dos olhos, da carne e com a vaidade da vida. E nessa época, nesse período, a alma está lutando, até que chegando, a alma começando a ler, começando a rezar mais, buscar com a ajuda de amigos, ela tem experiências mais profundas com Deus e chega na 3ª morada. Na 3ª morada, ela já descobriu o que é o temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus é um amor tão grande que eu abomino o pecado. Temor de Deus é odiar o pecado com todas as forças, por amor a Deus. E a alma na 3ª morada já se estabeleceu nessa decisão, antes morrer do que pecar, contra o pecado mortal, e a alma começa a ler mais sobre Deus, começa a ouvir mais músicas de Deus, criar raízes, amizades em Deus, começa a crescer na espiritualidade. Porém, ainda tem muita vaidade, ainda tem muitos apegos, e aquilo que eram 7 pecados capitais que ela vivia, agora ela continua vivendo, só que de uma maneira mais espiritual. Por exemplo, a gula, ela tem uma certa gula espiritual. A avareza, quer ter muito, avareza espiritual. Vaidade, que antes era da beleza do corpo, talvez, agora é mais uma vaidade de conhecer as coisas de Deus, né? Então, ela precisa ainda muito ser purificada, mas ela já está numa busca séria, sincera, né? Uma busca bonita do coração de Deus. E quando essa alma persevera nessa busca bela do coração de Deus, ela vai sair dessa primeira conversão e vai passar para a segunda. Então quero esclarecer. A primeira conversão é quando você rompe com o pecado mortal e você passa a viver na graça de Deus. Se uma pessoa já desde o seu batismo nunca cometeu o pecado mortal, a sua primeira conversão foi no batismo. Mas é muito difícil, Nossa Senhora disse em Quito, no Equador, Nossa Senhora do Bom Sucesso, quase não existiriam almas virginais no século XX e XXI, né? Então quase ninguém conseguiu manter a sua veste batismal pura, sem cometer nenhum pecado mortal desde o seu batismo. Senão, se você nunca cometeu um pecado mortal, a sua primeira conversão já foi no seu batismo, né? Porque você conservou a graça. Mas a grande maioria das pessoas, a sua primeira conversão é quando você diz o sim a começar a viver os mandamentos de Deus, a viver na graça de Deus. E agora entra a segunda conversão, que São João da Cruz vai dizer que a alma passa por uma fase de purificação, uma noite escura, a noite escura dos sentidos. Depois tem a outra purificação, que é a noite do espírito. Mas agora, essa fase de purificação que a alma chega a fazer uma aliança de noivado com Deus. Olha, ela se eleva a um grau de mais perfeição, de mais união com Deus. Ele vai dizer que essa alma que chega na 3ª morada que Santa Teresa vai falar, são 7 moradas, né? Essa alma começa a buscar a Deus e ela chora, ela se emociona com as coisas de Deus, ela se aprofunda bastante, tem muitas experiências com Deus, mas se ela ama muito a Deus, é necessário ela ser purificada. E ela vai passar por uma fase de aridez espiritual, de não sentir a presença de Deus. Ela vai começar a buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Mais do que buscar as graças de Deus,
eu vou buscar o Deus das graças. E a alma nessa fase começa a se purificar e é uma fase muito difícil. Ela tem muitos ataques espirituais, não é? Ela passa por uma grande prova, mas o coração dela arde de desejo de Deus. Ela busca e faz tudo por Deus e acha que não está fazendo nada. Acha que é o pior pecador do mundo, acha que não consegue mais rezar do mesmo jeito que ela rezava, porque Deus está purificando o seu modo de rezar, né? E essa alma vai entrar na quarta morada do castelo, né? E vai entrar nessa segunda conversão, nessa fase de noivado com Deus. Então ela vai sair da fase dos principiantes, da via purgativa, e vai entrar agora na segunda fase, na segunda conversão, que é a via iluminativa. É a fase dos adiantados, é a fase dos espirituais. Está agora na terceira via, ou da segunda via. Saiu da via purgativa, agora está na via iluminativa. Essas almas já passaram por grandes provações, por grandes purificações e já amadureceram muito. Aprenderam a conhecer as suas próprias misérias e julgam menos os outros. Já têm uma vida espiritual mais profunda, mas mesmo assim ainda tem muitos defeitos. Foi somente uma primeira fase de purificação. Ainda não são santos, mas já estão bem mais firmados no caminho da santidade. E essa segunda fase, essa via iluminativa, são as 3 fases do castelo interior: a quarta morada, a quinta e a sexta morada. Mas normalmente essas almas ficam mais na quarta morada. A quinta e a sexta já são uma grande santidade, porque muitos se acomodam, muitos ficam acomodados e não querem avançar. E muitos que não avançam na vida espiritual acabam regredindo, porque nós estamos como na correnteza de um rio. Se nós não lutamos e avançamos lutando contra a correnteza do pensamento do mundo, da carne e do demônio, nosso barquinho vai regredindo. E muitas pessoas, depois de chegarem na quarta morada, depois de chegarem nessa segunda conversão, depois de passarem por uma grande prova, amadurecerem muito, muitos não avançam. Ficam ainda presos nas coisas mundanas, nos apegos, até apego dentro da igreja, apego à pastoral, a cargos, ao serviço de Deus, apego até ao serviço de Deus, apego aos dons de Deus até, não é? Então muitas pessoas não avançam, só que o Senhor diz, se você não avançar, você não vai crescer espiritualmente. Se você não avançar, você vai começar a regredir neste caminho. Você precisa desejar a santidade. Você precisa desejar o matrimônio espiritual. E aí, meus irmãos, quando a alma busca de todo o coração chegar a essa intimidade com Deus, chegar a esse nível de oração profundo que Deus deseja para a alma, acontece o matrimônio espiritual. Acontece depois da alma passar pela última prova, que a prova é uma prova muito mais espiritual. É um ataque na área das 3 virtudes teologais, da fé, da esperança e do amor. A alma passa por uma provação, normalmente um exemplo de padres que passam por grandes calúnias, grandes perseguições, por estar pregando o evangelho, você se doa totalmente para Deus e algumas pessoas vão te destruir, vão te atacar e você sofre muito por isso. Muitas vezes isso é um caminho para chegar ao matrimônio espiritual. A pessoa se doando muito para Deus e passa por essa prova. Ela se questiona, é provada, será que Deus me ama? Será que eu amo a Deus? Ela é provada na confiança em Deus. Mesmo fazendo tudo para Deus, o Senhor permite que a alma passe por essa prova. Mas se a alma se torna fiel nessa prova, no grande amor que ela vai crescer, ela chega ao matrimônio espiritual, a 7ª morada, não é? E essa é a terceira conversão. Essa terceira conversão que é chamada a via unitiva. São aquelas pessoas que você olha, e não só da boca para fora, você olha para elas e vê a santidade de Cristo. É a mesma coisa de estar vendo Cristo, não só porque pregam bem, não só porque têm grandes dons, mas porque você vê que mesmo quando elas são humilhadas, quando elas são ridicularizadas, elas mantêm a humildade, a paciência, a santidade de Cristo. Não chame ninguém de santo sem antes comer uma saca de sal com essa pessoa.
Só depois de comer a saca de sal com essa pessoa, você vai saber se essa pessoa é santa mesmo, se não é somente aparência, às vezes até busca de santidade, mas santidade mesmo é quando a pessoa chega nessa sétima morada, no matrimônio espiritual, na plena união com Deus, ao ponto de dizer, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como dizia São Paulo. Então você conheceu os 3 caminhos de perfeição, as 3 fases da vida espiritual, as 3 conversões. Primeira conversão na via purgativa dos principiantes, os que se decidiram contra o pecado mortal. A segunda conversão, a segunda via, a via iluminativa, daqueles que são chamados adiantados, que já têm uma vida de maior contemplação dos mistérios de Deus. Mas aquela que agrada a Deus, que é a nossa meta, é a terceira conversão, né? Que chegamos ao matrimônio espiritual, que é chamada a via unitiva dos perfeitos.